Boa tarde, irmãos, irmãs. Quando o pastor Moisés pediu para eu ministrar uma palavra, eu pedi a Deus para falar comigo, né? E a palavra que veio na minha mente, na mesma hora, assim, foi permanecendo, foi obediência, que é algo que eu tenho vivido na minha vida. E eu ainda fiquei questionando, mas será que é sobre isso mesmo? É obediência? Será que não é obediência? E aí entrei em jejum, orei, e aí no meu devocional eu estava, para confirmar, né? Eu estava em Atos 17, e aí no versículo 24 fala assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como necessitamos de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Então aqui Deus falou comigo na hora: eu sou o Senhor, eu sou o Senhor de todos vocês, eu sou o Senhor da sua vida. Então a Ele eu tenho obediência. Eu não conseguia enxergar que o Senhor, que quando a gente se refere a Deus, é o Senhor de dono da minha vida. Eu pelo menos, eu não tinha essa noção, esse discernimento. Quando eu me referia ao Senhor, o Senhor meu Deus, porque é o Senhor, igual a gente se refere às pessoas mais velhas, com respeito. Quando eu comecei a conhecer a palavra, eu fui ver a importância do senhorio do Senhor na nossa vida. E eu fui buscando cada vez mais. E fui percebendo que, para eu me colocar no lugar de serva, no lugar de que Ele realmente é o Senhor da minha vida, eu deveria viver em obediência. E essa obediência, eu percebi também que não é somente para eu não ir para o inferno, né, não ficar em pecado, mas para poder ficar cada vez mais perto dele, permitir que ele pudesse realmente fazer na minha vida o extraordinário, poder viver o extraordinário na minha vida, né, com a presença dele cada vez mais, com relação íntima, né, com ele. E aí, com o passar do tempo, com as ministrações, com as palavras, eu fui perceber também, todo mundo também acredito que saiba, né, mas a palavra fala, né, que a gente tem que viver em oração, em jejum e conhecer cada vez mais a palavra do Senhor. Isso deve se tornar um hábito. Eu não tinha hábito de leitura da palavra. Eu confesso que eu era religiosa e não conhecia a palavra do Senhor. Eu era de outra igreja, eu era da igreja católica, eu era catequista, participava de seminários, mas eu não conhecia a palavra do Senhor. Então, quando eu comecei a ler e a entender, realmente, eu fui ver a importância da obediência, a importância da leitura da palavra, e hoje eu faço isso como um hábito, assim como o jejum. O jejum, para mim, hoje é um hábito. E eu é certo de que para a gente se aproximar cada vez mais do Senhor, fortalecer nosso espírito, enfraquecer nossa carne, é com jejum. Eu digo que quando eu estou muito, digamos assim, precisando de uma palavra do Senhor, eu preciso realmente do jejum. Há uns tempos atrás, eu estava com problema no meu trabalho e eu precisava muito de discernimento e sabedoria. É uma ação, né? Ainda estou trabalhando nessa ação. É uma ação muito grande. E eu pensei assim, vou ter que jejuar, né? E eu sempre jejuei de coisas que para mim eram difíceis. Por exemplo, pulava refeições, ou então ficava um tempo sem me alimentar, ou então tirava doces. Mas nunca imaginei que o mais difícil, que era o mais comum, eu tinha que tirar, que era o café. Café, eu tenho muita dificuldade de ficar sem o café. Mas eu não falei com o Senhor. Não falei que ia tirar o café. Na minha cabeça, eu falei, não vou falar o que é, eu vou fazer o jejum, mas não vou colocar nada, porque vai que eu não consigo. E acordei, a primeira coisa que eu fui fazer foi o café. Quando eu botei o coador, eu falei assim, gente, se eu perco por um café, eu não consigo vencer nada na minha vida.
Então, assim, o jejum, ele me deu uma intimidade com o Senhor que eu não sei, eu acho que só quem vive realmente, né, essa intimidade. Então, eu gostaria de trazer para vocês a importância da oração. E aquela oração, não é aquela oração de pedir, de súplica, de agradecimento só. Eu percebo também que a diferença que fez na minha vida foi a oração de louvor e adoração. Em voz alta, principalmente. Né? A gente falar em voz alta: Tu és o Senhor da minha vida, Tu és a minha majestade. Sem Ti eu não sei viver, eu Te adoro. A gente ouvir da nossa própria voz muda toda a oração. A gente às vezes está com Quando a gente, o que eu percebo também? Quando a gente está fraca, com algumas tentações, ou vivendo no erro, a gente evita orar. Porque sabe, se orar, vai ser chamada a atenção, porque não tem como você começar a orar e ouvir a palavra do Senhor. Então, quando eu percebo que eu estou assim, hoje eu não vou orar desse jeito, não vou orar mais ou menos, Senhor, consagra o meu dia, eu sinto que não, agora eu vou ter que orar, agora eu preciso buscar realmente a palavra, porque é ali que Ele vai me resgatar. E quando eu falo do pecado, eu não estou falando do pecado que todo mundo, né, matar, roubar. É um pecado que está na nossa mente, está no nosso coração. É a gente olhar para nós mesmos, olhar o que eu estou pensando, o que eu estou falando, olhar o que está dentro do meu coração. Se é raiva, se é inveja, se é mentira, se é ira, se é cobiça, né, se é ganância, tudo isso. E a gente não olha, a gente olha essa